E aí galera, beleza? Meu nome é Thiago Alencar, sou desenvolvedor web pelo time BrisaNet e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza animações no nosso Chakra UI, utilizando também a lib de animações chamada Framer Motion. Para quem não sabe, Framer Motion, pelo próprio nome já diz, Motion, ele é uma biblioteca de animações que oferece vários tipos de transições, gestos, efeitos de transições, como eu já disse, variantes de listagens e por aí vai. É uma biblioteca bastante usada, inclusive também o nosso Chakra UI é construído em cima também do Framer Motion, então no caso ele tem uma integração direta com o Framer Motion. Aqui a gente tem um exemplo de como utilizar essas animações no Chakra, tá? Se você conhece o Chakra, ele é uma lib, se você não conhece, na verdade, ele é uma lib de componentes, certo? Que é extremamente simples de entender, a documentação é muito bem explicada. Se você vir aqui em qualquer elemento do chakra, ele explica bem direitinho o que ele vai se transformar no nosso HTML, no caso, como ele vai ser renderizado. Aqui a gente tem um exemplo do box, que ele vai ser renderizado como um elemento div. No meu flex aqui, que o próprio nome já diz, ele vai incorporar no nosso HTML um display flex, que ele não nada mais é que vai ser uma box, um elemento div com um display flex, ok? Sem mais delongas, a gente vai começar agora vendo como a gente vai utilizar essas animações no nosso Chakra UI, tá? Se vocês verem aqui na minha tela, eu não tenho nenhuma animação, nenhuma transição, nada, somente uma tela de login básica, que tem até uma animaçãozinha aqui, uma transição do nosso botão, tá? Isso aqui também é do nosso Chakra UI. Se você for diretamente lá na biblioteca e procurar por botão, tem essa propriedade aqui bem correta para você usar. Sem mais delongas, a gente vai aqui agora para o nosso código. Eu já tenho um projeto pré-pronto, já para vocês utilizarem com o componente input, uma logozinha que a gente fez e por aí vai. E agora a gente vai utilizar as nossas animações. Para quem não sabe como instalar o Chakra UI, diretamente no site Get Started Yarn Edge ou NPM, se você estiver utilizando o NPM ou Yarn. Tanto faz usar as duas integrações, tá? Como a gente faz para fazer funcionar o nosso Chakra? É simples, a gente precisa instanciar o nosso Chakra Provider, que ele funciona como se fosse o contexto do React. Se o contexto do React a gente envolve o nosso app, a gente faz da mesma forma com o nosso Chakra. A gente pega o Chakra Provider e envolve o nosso app com ele. Feito isso, a partir disso, o Chakra Provider vai fazer um reset de todas as propriedades CSS que tem no nosso browser por padrão, no caso padding, margem, box sizing e por aí vai. E também temos essa propriedade chamada theme. Essa propriedade theme, ela recebe um arquivo, digamos assim, que a gente pode declarar ele no meu caso, eu criei uma pasta styles e dentro uma pasta themes.ts. Eu importei o extend theme, que é uma função do Chakra React, e dentro eu importei as minhas cores. Se você quiser essas cores aqui, é só vir aqui em deixa eu procurar aqui, Default Themes. Aqui é os temas default que o Chakra oferece, assim como algumas cores padrões. Lembrando que esse arquivo aqui é totalmente customizável. Se você tem até aqui um exemplo, se você quiser declarar uma variável aqui dentro dos nossos colors, como botões, background, por aí vai, e definir as cores que você quer aqui dentro, fique à vontade, você não vai ter problema algum, ok? Pronto, eu já tenho o meu arquivo aqui definido, com minhas fontes definidas, com meus estilos globais definidos. Eu simplesmente importo o meu themes aqui no meu index.tsx e adiciono a propriedade theme no meu Chakra Provider e dentro dele eu passo o meu theme, ok? Feito isso, ele provavelmente no exemplo não vai ficar igual a essa minha tela, porém já vai estar o reset que eu falei agora há pouco já vai estar efetuado. No caso, o Chakra já vai fazer uma limpa do nosso browser, ok? Vamos lá, para nossas animações, se você ver novamente, eu não tenho nenhuma animação rodando, tá? E agora, eu vou aqui dentro da minha pasta styles, vou criar um arquivo chamado animation.ps. Como funciona as animações do nosso Chakra? Se a gente vir aqui novamente no nosso site e procurar aqui por Framer Motion,
que é a integração, o que a gente vai perceber aqui? Primeiro, a gente tem o nosso box, que é o nosso componente box instanciado, certo? E também o nosso motion, que no caso vem de dentro do nosso framer motion, tá? A forma que eu aprendi a usar as animações é a seguinte forma. Eu vou importar de dentro do meu framer motion, from framer motion, por padrão ele também já vem instalado. Quando você vai instalar o Chakra UI, ele já instala também por debaixo dos panos o framer motion, ok? Aqui dentro a gente vai importar o nosso motion, que o motion já é meio que a nossa variável que vai fazer as mágicas das nossas animações. Dentro dela também, eu vou pegar, dentro dela não, em outra variável, no caso em outra importação, de dentro do nosso Chakra UI, Chakra UI React, a gente vai pegar o nosso box. No caso a gente vai usar aqui, como a gente está utilizando, opa, peraí que eu cliquei errado. Como a gente está utilizando aqui no nosso app, a maioria dos componentes são flex, então a gente vai simplesmente importar o nosso flex aqui. Também o nosso flex props. Por que o flex props? Vamos lá. Por si só, o flex e o motion, ele não dá as propriedades exatas dos nossos componentes usando o Chakra UI. Se eu definir aqui, eu vou agora começar um exemplo. Se eu definir uma constante, export const motion flex igual a motion, pegando o meu flex, no caso é o meu componente flex, quando eu for utilizar esse componente aqui, motion flex, eu não vou ter essas propriedades aqui, não gosto, o border radius, padding, flex gear, align items e o background. Então, eu importo o meu flex props e tipo esse meu componente com o flex props. A partir disso, quando eu definir quando eu vir aqui no meu app, eu vou importar de dentro do meu animations from ponto barra, foi uma pasta a mais, styles animation, eu vou importar daqui de dentro o meu motion flex. A partir disso, eu vou substituir aqui ele por motion flex e também aqui motion flex, ok? Não teve nenhum efeito, mas para a gente ter um efeito mais, digamos assim, significativo no nosso motion, a gente vai precisar, primeiro, de 3 propriedades. Se a gente for entrar aqui no nosso framer motion e vir aqui no nosso, um componente aqui que no caso é o exemplo que a gente vai usar, inclusive, que é o exemplo variant. Se você ver aqui, ó, como é que ele é importado, ó, a gente vai precisar, vou até abrir aqui no Code Sandbox, a gente vai precisar de 3 propriedades que o nosso motion nos dá, que é esse animate, esse initial e esse variant, ok? Primeiro eu vou pegar esse animate initial e vou definir aqui no meu motion flex. Pronto. Com isso, quando eu vir aqui no meu componente, eu já vou ter uma leve animação efetuada aqui no meu componente. Também aqui no meu hide e visible vou botar aqui no meu não, só precisa aqui no meu flex mesmo, ok? E aqui dentro agora, no meu animation, eu vou pegar as propriedades que vão fazer a mágica do meu componente, no caso esse container aqui, certo? A gente pode definir qualquer outra configuração. Eu vou copiar aqui, mais fácil, eu vou copiar e colar. É um exemplo bem simples, tá? Não tem muita dificuldade aqui. Eu vou exportar uma constante aqui dentro, que vai se chamar container. Não container, mas vai se chamar animation container. Ou animation flex, da forma que você preferir. Um objeto que vai herdar essas propriedades. O meu hidden, ele vai ter uma opacidade 1 e um scale 0. O meu visible, ele vai ter uma opacidade inicial de 1, um scale de 1. E o meu transition, que é essa propriedade aqui que eu estou passando, ó, initial hidden e animate visible, que é isso aqui que eu estou declarando, ó, hidden e visible. Eu posso declarar qualquer outro nome aqui, o nome que eu quiser, e declarar aqui no meu
initial e no meu animate. E aqui eu tenho o delay children, que no caso é a demora que os meus componentes filhos vão ter para aparecer, e o meu stager children, que no caso já vai ser o tempo de renderização. Eu vou dar um Ctrl S aqui e vou pegar esse animation container, esse animation flex, e vou passar aqui uma propriedade chamada variants. Esse variants recebe um objeto e esse objeto recebe o nosso animation flex. Quando eu der um Ctrl S, a partir do momento que eu vir aqui no meu código e dar um F5, já vê que já tem uma animação rolando. Olha só que legal. A animação já está rolando, é como se viesse de dentro para fora, sabe? Pronto, eu já defini o meu chakra animation, tá? E agora eu vou definir também mais uma propriedade uma constante aqui no meu animation.ts, que no caso vai ser uma export const item, no caso item animation, por exemplo, é um nome qualquer, explicando novamente. Eu vou pôr um hidden nele, que vai ser da onde ele vai vir, que no caso esse item aqui já vai ser os itens que vão estar dentro do meu motion, certo? Então aqui dentro do meu motion eu tenho o que? Eu tenho um input, tenho um stack aqui, tenho um icon e tenho a minha logo. Então dentro do meu item animation eu vou definir que ele vai vir da posição y menos 30, por exemplo. E também eu vou dar um opacity que vai ser de 0. Primeiro ele vai vir do y30, eu vou botar aqui y60. Ele vai vir do y60, do eixo y menos 60, com a opacidade de 0, tá? E o visible, aqui, deixa eu botar uma vírgula aqui. E o meu visible, ele vai vir do meu eixo y. Ele vai acabar, no caso, no meu eixo y, 0, que no caso já é o centro da tela, obviamente. E vou definir um opacity, que vai ser 1. Feito isso, o que eu estou dizendo aqui? Que o meu item, ele vai vir do eixo y, explicando novamente, vai ter um opacity de 0 inicial. E o meu visible vai vir do eixo 0, vai parar no eixo 0 do y, e o opacity vai ser 1. Vou salvar isso aqui agora, e vou vir aqui no meu motion flex, e vou passar aqui uma propriedade chamada variance. A mesma propriedade do nosso chakra aqui, a mesma propriedade do nosso motion flex. E eu vou colocar aqui o meu item animation, no caso, né? Vou copiar essa variável e vou importar ela aqui dentro. Quando eu der o Ctrl S, perceba que a animação aqui já mudou. Ela vem de dentro para fora e agora ela está vindo agora de... Primeiro vem o container, depois vem o children, no caso, os componentes filhos. Tá, essa é a animação que a gente fez simples, mas digamos que eu quero que cada item venha um de cada vez. É simples. Dentro do meu input, aqui, eu tenho esse input normal. O que eu posso fazer? Eu posso dizer que o meu input, ele vai ter um motion flex. Vou importar ele, já auto-importo aqui. Vou importar ele e vou envolver o meu form control. Vou dar um Ctrl I, o meu comando é Ctrl I para dar uma indentação. E vou passar o meu item animation. Pronto, a partir do momento que eu defino esse meu item animation, vou passar a propriedade variants e vou passar o meu item animation aqui dentro. Quando eu fizer isso, tá vendo que bem rápido, um componente vem depois do outro. Ó, primeiro vem o e-mail, depois vem a senha e depois vem o botão, vem todos de uma vez. Da mesma forma eu vou fazer com minha logo, no caso, né? Vou definir o motion flex. Vou envolver o meu motion aqui, vou dar um Ctrl I e vou pegar o meu item animation e vou passar o variants aqui e o item animation aqui dentro.
Tá vendo que ele já mudou? Quando eu der um F5 agora, primeiro vem a logo e depois os componentes filhos. Tá, mas os filhos estão vindo rápido demais, então eu vou... No meu children, delay children, vou dar um 0.4. Primeiro vem a logo e com 4 segundos depois vem o restante dos componentes. Olha que legal. Essa tela de login ficou muito bacana. E é isso, galera. Essa foi a nossa primeira aula. Lembrando não, o intuito desse vídeo aqui não é monetizar, tá? É mais para transferir conhecimentos e também aprender. Essa foi a forma que eu aprendi a usar as animações do Framer Motion no Chakra UI, tá? Se tiver outros exemplos, outras formas de funcionar, estou aberto a ouvi-las, né? E também a testar elas. Mas ficou um exemplo bem bacana, ficou uma tela de login bem interativa, certo? E no mais é isso. Eu agradeço a você por seu acesso, agradeço a você por ter ficado até o fim dessa aula. É uma aula iniciante, estou, bem dizer, aprendendo como é esse mundo de gravação. Mas enfim, eu agradeço do fundo do coração por você ter chegado até aqui. E a gente se vê na próxima aula. Valeu e até a próxima!